Olá! Histórias para imaginar com Márcia Funk Dieter. Hoje eu vou compartilhar uma história chamada O Peixe e a Passarinha. Essa história está nesse livro aqui. Ele foi escrito por Blandina Franco e ilustrado por José Carlos Lolo. Essa história foi publicada pela editora Reviravolta. Vamos lá? Venham comigo e vamos viajar juntos ao mundo mágico e encantado da imaginação. 1, 2, 3. Era uma vez um rio. Era uma vez um monte de árvores na margem desse rio. Naquele rio tinham muitos peixinhos. E naquela mata tinham muitos passarinhos. Os peixinhos que viviam lá no rio ficavam olhando para o céu, contemplando as nuvens que brincavam de fazer forma. E os passarinhos, que estavam lá em cima, nas árvores, olhavam para o rio e contemplavam as águas que se moviam, brincando de fazer forma também. Pois, numa dessas árvores bem altas, pousada num galho, tinha uma passarinha, a personagem dessa história. E lá no rio, bem onde ele fazia a curva, tinha um peixe, o personagem da nossa história. Um dia, essa passarinha pousou na margem do rio, bem perto do peixinho. Eles nunca tinham se visto, eles não se conheciam, nunca tinham se falado. Mas não é que resolveram comer na mesma hora, no mesmo lugar, a mesma minhoca? E foi assim que se conheceram. A passarinha começou a cantar histórias para o peixe. E o peixe começou a contar histórias para a passarinha. E foi tão bom esse momento que eles nem viram o tempo passar. Quando chegou a noite, cada um foi para o seu ninho sonhar o seu sonho. E no dia seguinte, lá estava a passarinha outra vez, cantando histórias e o peixe contando histórias também. E no dia seguinte, outra vez. E no dia seguinte também, e logo depois também, e no outro dia também. E a falação estava correndo solta. Lá no rio, ficavam dizendo: o quê? Um peixe conversando com uma passarinha? Onde já se viu? Não pode, de jeito nenhum, não pode, não pode, não pode. E lá, em cima das árvores, os pássaros diziam também: o quê? Um peixe e uma passarinha? Nunca! Eles são muito diferentes. Não, não podem, não podem, não podem. Mas a passarinha e o peixe nem davam bola para a falação. A passarinha era apaixonada pelas histórias do peixe. E o peixe era apaixonado pelas histórias da passarinha. E os dois estavam apaixonados um pelo outro. Então, todos se reuniram
lá no rio e lá nas árvores, e proibiram o namoro. Lá no rio diziam assim: você não pode namorar uma passarinha, vocês não podem ficar juntos. E lá nas árvores diziam assim: você não pode namorar um peixe, onde é que vocês vão fazer o seu ninho? O ninho? A passarinha não tinha pensado nisso. Onde é que fariam o seu ninho? Ela não podia viver na água. Ela ia morrer. E o peixe também pensou: ninho? Mas que ninho? Onde nós vamos fazer um ninho? Eu não posso ficar fora da água, eu vou morrer. E pela primeira vez, os dois estavam ali, sem saber o que fazer. Pensaram, pensaram, pensaram e pensaram mais um bocadinho e encontraram uma solução. Mas para que um ninho? A gente não precisa morar no mesmo ninho para se gostar. A gente não precisa morar no mesmo ninho para brincar. A gente não precisa morar no mesmo ninho para contar, cantar e ouvir histórias. A gente não precisa morar no mesmo ninho para ser feliz. E assim, os dois continuaram juntos, um acompanhando o outro, dividindo as brincadeiras, as histórias e as coisas divertidas da vida. E quando chegava a noite, cada um ia para o seu ninho, sonhar o seu sonho e sonhar o sonho um com o outro. E quando eles decidiram aumentar a família, adotaram uma rã. E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Beijos e até a próxima história. Tchau!